A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para um breve estudo da Palavra de Deus. Faz um bom tempo que a gente não grava estudo bíblico por conta de tempo, de correria, né? Porque também nós temos outro canal, o canal Diácono José Carlos Maciel, onde eu comento ali a leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Por isso que eu demoro um pouco para gravar vídeo nesse canal, que esse canal aqui é exclusivamente de vídeo de estudo bíblico. Mas hoje nós tivemos um tempinho e estamos gravando mais um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 8, do verso 1 a 9, que tem como tema a majestade de Deus e a dignidade do homem. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, continue curtindo e comentando o nosso vídeo para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Salmo de Davi, Salmo 8, que tem como epígrafe esse salmo: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem, né? Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo 8, verso 1 a 9, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sob os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitasse força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Veja que Davi está aí exaltando a Deus, né, por tudo que Deus fez, o que ele faz, e mesmo o homem sendo menor do que os anjos, Deus ainda visita o homem, né? Porque Deus ele ama o homem. O homem é a criação de Deus, e Deus não deixa o homem distante dele. Ele sempre tentou e quer se aproximar do homem desde o momento que houve a queda, mas Deus sempre quis estar próximo do homem. E o Salmo 8, né, tema do nosso estudo é majestade de Deus e a dignidade do homem, texto bíblico, Salmo 8, verso 1 a 9. Nossa introdução vai dizer assim: o Salmo 8 é um louvor à majestade de Deus e uma reflexão sobre a posição especial que ele concedeu ao ser humano em sua criação. O ser humano ele tem uma posição especial na criação dada por Deus. Davi, ao contemplar o seu estrelado e a grandiosidade da natureza, é levado a reconhecer a glória de Deus e a se admirar com o lugar que o homem ocupa no plano divino. Esse texto é um convite para louvarmos a Deus por sua grandeza, reconhecermos nossa fragilidade e compreendermos nossa responsabilidade diante dele. É porque o homem é frágil, né, diante de Deus. E ele tem uma grande responsabilidade, porque ele é obra da criação de Deus. Ele é a primazia, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quem vê o homem está vendo Deus. Ele mesmo disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E foi o que aconteceu. Primeiro ponto nosso diz assim: a majestade revelada na criação. No verso 1, né? Diz aí: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sob os céus, né? Deus manifesta a sua glória em toda a criação, desde o céu até os detalhes mais simples da natureza. O nome de Deus, que representa seu caráter e autoridade, é digno de ser exaltado em todo lugar. A grandeza de Deus está além de qualquer comparação, e tudo no universo declara a sua majestade. Quando você olha para o universo, né, você vê ali a majestade de Deus. Como Deus criou o universo nos seus mínimos detalhes. Como ele criou o ser humano com todo também seus mínimos detalhes. Da mesma forma que ele criou o universo com mínimo detalhe, criou o homem com mínimo detalhe. Porque quando você olha para o homem, o corpo humano, com todas as suas veias, neurônios, né, todos os seus detalhes, você vê que só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer isso. Isso não surgiu do nada, como alguém especula, que houve uma explosão
e tudo foi criado. Não, explosão ela não cria, explosão ela destrói. Explosão não cria nada, ela destrói o que foi criado. Mas Deus não, Deus pega o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida nele e o homem cria vida e está ali, ó, nos mínimos detalhes, criado por quem? Por Deus. Um Deus todo-poderoso, que pode tudo, e tudo nos mínimos detalhes. Por isso que ele é um Deus grande, um Deus que vai além da nossa compreensão, um Deus do qual nós não temos como entender, né, a sua dimensão, porque ele é um Deus grande, um Deus que pode tudo, um Deus que tudo está dentro do controle dele. Segundo ponto nosso, a humildade e fragilidade do homem, está no verso 4. Que é o homem mortal para que ele lembre-se dele, e o filho do homem para que o visite. Quem é o homem para tu se lembrar dele, Senhor? E quem é o filho do homem para que tu visites? Mas Deus visita o homem e se lembra do homem. Aí diz, Davi reconhece a pequenez e fragilidade do homem em comparação à vastidão do universo. Mesmo assim, Deus se lembra do homem e o visita, demonstrando seu amor e cuidado. Isso destaca a graça de Deus, que escolhe se relacionar com o ser humano apesar da sua condição limitada. Apesar da condição limitada do homem, mas Deus quer sempre estar com o homem, sempre comunicando com ele. É tão tal que ele envia quem? Seu filho. Envia Jesus ao mundo para Jesus salvar a humanidade, porque Deus não quer que a sua criação se perca. Ele quer salvar a todos. Isso demonstra todo o amor de Deus. Um Deus que não se limita ao homem. Mesmo o homem sendo limitado, ele não se limita ao homem. Ele quer estar sempre em contato com o homem. Terceiro ponto, a dignidade e responsabilidade do homem. Verso 5. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. É porque o homem era menor do que os anjos. Mas de glória e honra deu coroa ao homem, dando a ele um privilégio maior do que o dos anjos. Deus concedeu ao homem uma posição de honra, dando-lhe domínio sobre a criação. Versos 6 a 8, que diz, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Né? Isso aqui, Davi está recitando aqui o Gênesis capítulo 1, verso 26, onde Deus que cria o homem e manda o homem dominar sobre todos os animais da terra. Né? Essa dignidade não é um privilégio de exploração, mas uma responsabilidade para administrar tudo em harmonia com o propósito divino. É porque aqui Deus deu responsabilidade ao homem para ele administrar a terra. Né? Administrar a terra com responsabilidade. Né? Não é uma exploração, não é explorando o homem. É dando ao homem uma responsabilidade para administrar a terra. Né? E tudo com harmonia com o propósito divino. Que Deus não faz nada por acaso. Se ele fez o homem, tem um propósito. O domínio do homem sobre a criação é um reflexo da autoridade de Deus delegada a ele. É porque Deus deu autoridade ao homem. Né? Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja, o homem, Deus dando uma autoridade ao homem para ele dominar sobre a terra, para ele ter autoridade sobre a terra. Né? Isso aí foi o que Deus delegou a ele. Por isso que diz, o domínio do homem sobre a criação é um reflexo da autoridade de Deus delegada a ele, que Deus deu essa autoridade ao homem. Quarto ponto, a soberania de Deus sobre tudo. Verso 9. Davi vai dizer, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome e sobre toda a terra. Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Porque o nome de Deus, ele é admirável. Né? Não tem como você não admirar o nome de Deus. Um Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. O Salmo começa e termina exaltando a soberania de Deus. A glória de Deus permeia toda a terra e é digna de ser reconhecida e celebrada. Essa soberania nos lembra que todas as coisas estão sob o controle do Criador e ele é digno de toda adoração. Tudo está dentro do controle de Deus, irmão. Nada foge do controle dele. Alguém pensa que Deus perdeu o controle das coisas, mas ele não perdeu. Tudo está dentro do cronograma dele. Tudo que acontece no mundo já está dentro do planejamento de Deus. Nada está fugindo do controle dele. A gente é que acha que as coisas estão fugindo do controle de Deus, mas é engano. Tudo está dentro do controle dele. Para concluir,
O Salmo 8 nos conduz a uma profunda reflexão sobre a majestade de Deus, a humildade do homem e a dignidade que Deus lhe concedeu. Ele nos chama a louvar o nome do Senhor, que é admirável em toda a terra, e a viver de forma que honre o propósito para o qual fomos criados. Qual o propósito nós fomos criados? Adorar a Deus, glorificar o seu nome. Isso foi para que o homem foi criado. Então nós temos que viver de forma que honre o propósito para o qual nós fomos criados. Honrar a Deus em tudo. Glorificar o seu nome onde quer que nós estejamos. Porque o homem foi criado para isso. Para honrar e glorificar a Deus. E Deus concedeu ao homem autoridade. Autoridade de dominar sobre todos os animais da terra. O homem, por conta do pecado, foi que se afastou de Deus. Mas Deus mesmo assim envia quem? Jesus Cristo, o seu único filho, né, que vai morrer em morte de cruz para perdoar os pecados de toda a humanidade e trazer o homem de volta para Deus. Veja como esse Deus é. Um Deus que não permanece distante do homem. Um Deus que quer, a todo custo, salvar o homem do pecado, da perdição eterna. Porque é um Deus grande, um Deus que pode tudo e que está no controle de tudo. Amém? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com mais uma pessoa.